Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em mais um episódio aí do nosso podcast, né, o Briefing Cast. Eu estou com um convidado aqui muito especial. Recebeu meu convite assim de bate-pronto, né, Enéas? Sim, sem dúvida. É um cara que eu tenho acompanhado bastante nas redes sociais. Não o conheci pessoalmente, mas a gente já podemos falar que nós nos tornamos amigos. Muito mais que amigos, irmãos, né? Amém. O Enéas vai se apresentar. O Enéas é pastor. E eu quero que você aí, ó, já mete o dedo no like, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bênção para você e para sua família. Compartilhe com quem estiver precisando aí de uma mensagem de vitória, uma mensagem de paz, né, Enéas? Amém. É isso aí. Quero que você se apresente pro pessoal aí. Pode ficar à vontade nessa câmera aqui, ó. Tá, beleza. Então, meu nome é Enéas. Eu digo sempre na rede social que eu sou o pastor Enéas Reis. A minha paróquia, ela é o mundo, né? Maravilha. Parafraseando o pai de todos os metodistas, John Wesley. Na verdade, o Wesley dizia que a minha paróquia é todo o mundo, né? Eu já faço menor, falo que minha paróquia é o mundo. Então, eu sou, além de pastor, né? Eu vivo como advogado. Eu tenho um escritório de advocacia lá em Timóteo e nas horas de folga, né? Porque o escritório me consome muito, eu dedico à igreja, né? Eu sou um pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus de Timóteo, sou ministro de louvor da igreja, então nas quartas, domingo, eu estou lá fazendo louvor na igreja e outros dias que eu consigo também estar na igreja. Então essa é a minha vida, pastor, advogado e também um atleta amador, né? Fim de semana, aí ó, nós vamos falar disso aí, hein? De pedalar, então pedais longos nos fins de semana, sempre no sábado. Domingo eu deixo ele para a família e para o Senhor. É isso aí. Enéas, que bom, cara, que você veio. Obrigado, tá? Bacana, Marcos. Bacana. Bom mesmo. demais você ter vindo aí, porque na realidade, igual eu te falei, a gente estava conversando aqui, pessoal, antes de começar a gravar. Eu venho acompanhando, né, o seu status lá na internet, o seu Instagram. E o que acontece? Eu gosto, cara, de me cercar de pessoas que me dão um conteúdo que vai somar em alguma coisa na minha vida. Uhum. E em todas as mensagens em que eu abri, em que eu ouvia, você estava falando de coisas positivas. Até então eu nem sabia que você era pastor. O que está em jogo, o que não é religião, não é religiosidade. Eu gosto muito de colocar aqui a questão do comportamentalismo do ser humano. Se você anda com pessoas negativas, você se torna uma pessoa negativa. Se você anda com pessoas que vão te colocar para cima, o seu astral vai ser outro, não é verdade? Exatamente. Partindo daquele princípio que nós somos a média das 5 pessoas em que nós convivemos. Ou seja, vamos pro dito aí popular, né? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Tem Então, um dito também interessante que fala que quem anda com um porco, farelo come. Farelo come, cara. Verdade. Você entendeu? Então, assim, hoje em dia, não sei se você concorda comigo, a internet tá um lixo, cara. Uhum. Tem muita gente que fala mal da televisão fechada, aberta, eu concordo, eu não assisto mais, é muito raro. Uhum. Quando tem um jogo, que eu gosto de assistir um jogo, etc. Nem jornal mais, porque quando eu quero assistir um jornal, eu vou no YouTube e assisto logo depois, já estão passando, é tranquilo. Mas as pessoas estão implantando também nesse canal de comunicação que nós temos hoje, que é a internet, muitas coisas boas, sem dúvida, mas muita coisa que não presta também. Uhum. E eu julgo isso muito perigoso, né? Para essa nova geração aí. Uhum. E então eu seleciono bastante. E me chamou muita atenção, cara, o seu trabalho. Como homem, como caráter, que agora eu sei que é um caráter cristão, também pelas suas falas, pelas pregações e mensagens.
E eu falei assim, poxa, eu vou convidar, cara, vou convidar. Aí depois vi também que você pedala, falei assim, pô, esse cara aí, esse cara, tem que dar um abraço nele. Não consigo pedalar com você ainda não. Mas vai pedalar ainda. Ainda não, mas nós vamos esforçar, né? Vamos evoluindo, né? E interessante, Marcos, a gente estava conversando hoje no escritório, além da rede social estar produzindo coisas muito perniciosas, né? Uma preocupação que eu tenho, eu estou com 51 anos, faço 52 em julho, mês que vem, então eu considero que eu já passei da metade da minha vida, porque seguramente eu não vou chegar a 100. Meu pai chegou a 89, eu não chego a 100, né? Mas eu preocupo com a nossa geração, porque os super-heróis da geração que veio depois de mim, eles são perigosos. O rapaz lá, um sócio meu, que é um menino novo, 20 e poucos anos, ele estava falando sobre um matador, Pedrinho Matador. O cara tem um canal no YouTube. Rapaz, eu assisti. E tem milhões de seguidores. Loucura aquilo ali, cara. O cara se vangloria de ter matado mais de 100 pessoas. E outra coisa que ele me disse é que quando esse cara anda na rua, as pessoas pedem para tirar foto com ele. Que loucura. O cara tornou-se uma imagem de herói. Um matador é um herói do nosso povo, né? Então, de fato, a rede social, se você não filtrar, você vai encontrar, eu vou dizer que mais conteúdos perniciosos do que conteúdos sadios, né, pra gente ver. Então, Enes, em que você atribui essa situação nossa aí hoje? Qual que é a sua visão aí disso tudo que está acontecendo? Olha, eu atribuo, Marcos, a uma falta de busca de Deus, entendeu? Embora a gente seja considerado um país cristão, né? Mas o nosso povo ele é muito cristão quando ele está na igreja. Então a geração que vem após a minha, né? Os menininhos de hoje, eles têm eles têm como instrutores deles, né, a rede social, os amigos de escola, os professores que são, na grande maioria, distantes de Deus. Sim. Então, o que essa turma está trazendo? Está trazendo isso de bagagem. Então, no meu entendimento, isso tem sido um dos principais fatores, né, para que essa geração ela seja isso. Ela tem esse design, né? Esse desenho deles aí. São parâmetros muito diferentes do nosso, né? Muito diferente. Muito diferente dos muito nossos. Diferente. E o engraçado, Enes, que eu há pouco tempo estive conversando isso com o pastor Arthur. E a gente conversando, batendo um papo. E nós fizemos uma análise que eu não sei nem qual o sentimento em relação a isso aí. A grande sacada é o seguinte: hoje em dia nós enxergamos muito mais pessoas frequentando as igrejas. Não sei se você concorda comigo, ou se Lantimota assim também, ou se é só aqui na nossa. O número de pessoas é muito maior, mas o número de comprometimento, rapaz, está escasso demais, cara. Escasso. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, talvez eu seja pretensioso demais de imputar essa determinada palavra, mas virou um modismo muito grande o cara falar que é cristão. Antigamente, eu escuto relatos que, graças a Deus, eu tenho 42 anos. 10 anos de diferença. E a minha geração, graças a Deus, não passou por esse tipo de abordagem. Mas a minha avó já era cristã, os meus pais também. E antigamente o cristão, aquele cara que colocava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja, ele era
taxado de ignorante. Ele era, inclusive, hostilizado, né? Exato. Hostilizado. Eu não sei se você chegou a passar por isso, eu tenho experiências em relação a isso. Então as pessoas eram muito mais reclusas em termos de frequentar templos, de transparecer a sua religiosidade, ir num culto, cultuar a Deus. Hoje isso, graças a Deus, o Evangelho conseguiu avançar né, nesse sentido. De hoje nós temos uma liberdade muito grande de irmos, né, para os templos e adorar a Deus, baseado na nossa fé. Mas eu também vejo junto com essa liberdade uma pequena pitada de libertinagem da parte das pessoas. Consegue enxergar? Eu vou chamar assim de uma geração de crentes rasos, né? Eles têm poucas raízes, tem pouca raiz, sabe? Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele falou que uma certa quantidade de semente caiu num lugar tão raso que ela não conseguiu criar raiz. Então são pessoas que frequentam a igreja, mas não tem raiz. Vem a chuva, veio o vento, vai embora, porque não tem raiz. Então são essa turma nossa aí. Eu tenho duas meninas, uma de 24, outra de 21. Benção. Ambas fazem faculdade, a mais velha vai acabar agora em julho, e o pensamento delas totalmente avesso ao que elas aprenderam comigo como pai, como pastor. O avô também é pastor. É aquele sentimento de que a polícia é errada, um exemplo. O bandido é certo. A polícia matou o ladrão, a polícia está errada. O ladrão matou a polícia, o ladrão está certo. Loucura, né, meu? Mas não há essa inversão? Total. Há essa inversão. A mídia ajuda a fazer isso, né? Hoje um policial amigo meu que é aposentado e é advogado, esteve lá e ele ficou de me mostrar, acabou esquecendo o vídeo daquele policial negro que mataram lá em São Paulo. Ele disse que tem um vídeo que os caras cortaram as pernas, os braços, certo, cortaram a cabeça, abriram o peito, loucura, e tiraram o coração do cara para fora. Loucura. Entendeu? E para a maioria dos nossos meninos, o ladrão matar o polícia que é o certo. O polícia matar o ladrão é errado. Esse cara aí que você citou, o tal do Pedrinho, ele conta barbaridade, meu irmão. Conta barbaridades. Rapaz, que cara, enfim. E vai lá para você ver o YouTube dele bombando de gente. Bombando. Milhões de seguidores. Loucura, né, meu? Entendeu? Então há uma inversão de valores. Sim. Né? Há uma inversão e sinto muito, mas essa inversão ela chegou na igreja também, né? E por que eu abordei isso aqui? Porque eu tenho percebido, não de uma forma direta, mas em uma colocação muito inteligente e interessante da sua parte, através das mensagens, dos vídeos e das mensagens em si, você tem abordado muito essas questões, as questões comportamentais, né? Como as pessoas têm se portado, não só perante a igreja, mas perante a sociedade como um todo. Nós estamos vivendo a geração, meu irmão, em que não sei, tem nem palavra, cara. Eu tenho medo, sabe, o Max? Eu tenho medo de o que vai ser a igreja daqui a 30 anos. Pois é. E esse aí que é a grande sacada que eu quero colocar para você aqui e colocar em xeque também para quem vai nos escutar. De repente tem uma visão diferente do que aquela que nós iremos colocar aqui. Pode ficar à vontade, tá, pessoal? Comenta aí. Eu sei que nós não estamos ao vivo hoje por problemas técnicos. Isso aqui está sendo gravado, mas nós vamos subir esse vídeo. Mas não deixe de comentar. O Enéas também vai deixar o endereço dele, o endereço de e-mail dele, do Instagram. E você não deixe de comentar lá também. Porque na realidade nós temos outras funções em termos profissionais, mas fomos chamados para isso também, para atender
aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, né? E seja em qualquer âmbito da sua vida. Eu já me coloco à disposição, à sua disposição. De repente, se você tem um conhecido, tem um amigo, ou seu filho, ou sua esposa, estaremos à disposição para poder discutir qualquer assunto que for colocado aqui. Se você tiver um outro pensamento também, pensar diferente, estamos aqui para ouvir, né? Sem dúvida. Mas o que acontece? É muito preocupante, cara. É muito preocupante porque a Bíblia fala, e o meu parâmetro de vida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que nós somos a igreja do Senhor Jesus, é a noiva, mas nós somos o sal dessa terra. Ou seja, o sal ele tem algumas peculiaridades, né? Dentre elas, dá sabor às coisas, e também a atribuição de conservação. De conservar. Certo? Então, essa palavra ela foi, como qualquer outra, foi muito sábia e nos faz refletir. Qual tem sido a contribuição da nossa geração nessas questões? Eu já te contei aqui, cara, que a decisão de eu ter montado esse canal, mudado as diretrizes, por exemplo, do meu Instagram, do meu convívio digital, foi depois que eu quase morri. E o cara, Enéas, quando chega perto da morte, eu não desejo para ninguém o que eu passei, cara, mas quando o cara chega lá perto, você tem um despertar diferente. Surge um despertar diferente na sua vida. Você para de dar valor a coisas que às vezes tinha muito valor para você e começa a dar valores às coisas que talvez tinham deixado de ser valiosas para você. Cara, e é muito louco isso, que eu comecei a fazer esses vídeos, chamar as pessoas, conversar, e quantas mensagens, cara, eu tenho recebido de pessoas passando por dificuldades, das personalidades que eu trago aqui, porque nós somos gente igual a todo mundo, cara. Exatamente. A gente estava hoje andando na rua, Marcos, temos um amigo meu, e estava falando sobre isso, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um problema, e de repente o problema dele é igual ao nosso, né? Daí que a pessoa vai identificar com a fala sua, com a minha fala, porque ele tem um problema que é parecido com o nosso problema. E hoje, Marcos, você falando sobre a questão lá de que você recebeu essa visão depois que você quase morreu e tal, eu li hoje o Salmo 119, acho que o verso 79, não lembro o verso agora, porque uma coisa que eu faço lá, eu gravo uma live também todo dia, né, 8h50 da manhã, e eu nunca levo texto preparado. Eu chego na hora, eu abro a Bíblia que tem no escritório, e ali eu leio o texto que eu vou comentar com o pessoal. É o maná do dia mesmo, eu não preparo nada. Então, hoje foi um texto, o salmista falando que nós somos forasteiros na terra. Aí. Então, quando você reconhece que a sua vida aqui é passageira, aí você então começa a preocupar em deixar um legado. Essa é a mensagem. Entendeu? Qual o legado que o Marcos está deixando? Essas gravações que amanhã, né, eu falo assim, não amanhã de amanhã, mas no futuro vai ser como nós hoje apreciamos os escritos de Billy Graham, de Spurgeon, né, mais atrás, que bacana essa visão aí, cara. Né? Então, o que eu quero deixar para legado? Eu quero deixar isso, essa mensagem de fé, de esperança que Deus me coloca no coração todo dia. Eu tenho o compromisso de chegar no escritório e não atender ninguém antes de eu abençoar o povo. Que bacana, mano. Entendeu? Enquanto eu não faço a live e distribuo ainda. Que é basicamente o que eu estou tentando fazer aqui. Você já faz isso com eu faço maestria. Há muito tempo mesmo. Quando ainda o Facebook ele não permitia fazer ao vivo. Entendi. Eu gravava, né? Eu fazia. E subia o vídeo. E subia. Legal, entendeu? Cara. Hoje, deixa eu te perguntar, a questão de curiosidade minha agora. O que isso tem trago para você?
Olha, falar com você tem trazido uma realização. Eu sinto, quando eu falo que a minha paróquia é o mundo, eu sinto como eu tenho um rebanho de pessoas. Você sabe o que eu tô falando? Os caras acham que nós estamos aqui pelo dinheiro. Pois é, eu não. Eu tô lá para poder abençoar as pessoas. Eu tenho um rebanho. Eu tenho uma igreja virtual. Pessoas que estão em Portugal, estão na Alemanha, está no Paraguai, está nos, né? Ó, que bacana isso aí, meu. Sabe por quê? Tava conversando com um cara semana retrasada. Um pastor bastante decepcionado com a igreja. Aqui, ó, coloquei até na câmera aqui com a igreja, tá? A igreja que nós sabemos que não é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E foi exatamente a palavra que Deus me deu para falar com ele. Assim, meu irmão, tem muito pastor que tem o seu ministério baseado em um microfone na frente da igreja. Tem mesmo. Né? E enxerga naquilo ali, cara, um mundo paralelo com uma importância muito grande, mas nós sabemos que é um poço de vaidade tão grande, de status tão grande. Eu espero, querido, que você que esteja assistindo, que tenha maturidade para entender o que eu estou falando aqui, tá, pastor? Não estou denegrindo a imagem da igreja, muito pelo contrário. Tem muitas coisas que são ditas por mim, que estão sendo ditas, que eu digo com um pesar muito grande, porque não foi esse o fim da igreja. Não é esse o fim da igreja. E eu disse exatamente isso para ele. Que o pastor é aquele que apacenta as ovelhas do Senhor Jesus. Nós não temos que preocupar com a igreja, cara. Temos que preocupar com quantidade de gente. Nós temos que preocupar com conteúdo, com unção e transmissão de unção. Isso aqui é uma ferramenta, cara, que tem aberto a imagem, a visão de muita gente. O senhor citou Billy Graham. Rapaz, eu era menino, assisti vídeos de Billy Graham. Milhares de pessoas. Rodou na rede, tá rodando na rede, né? Quando roda, imagem assim, parece que é um mar de pessoas brigando, pregando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você tem inscrito lá no seu Instagram? No meu Instagram, 24 mil pessoas. Todos os dias essas pessoas estão ouvindo uma mensagem vindo do trono de Deus para a vida delas. Inclusive, eu tenho esse cuidado, o Marcos. Quando eu vou postar alguma coisa, eu pergunto para mim, Jesus postaria isso? Pronto. Sério, eu sempre pergunto. Será que Jesus colocaria isso na rede social dele? Agora eu quero chamar o senhor para a gente fazer uma conta de padaria aqui. 25 mil pessoas dia. Com uma semana nós temos atingido quantas pessoas? 7 vezes 25, 150 mil. 150 mil pessoas por semana, por mês. O mês, então, 600 mil, quase 1 milhão de pessoas. Billy Graham já não existe mais, mas Deus colocou o pastor Enéas na mesma função, cara. Pastor Enéas, pastor colocou o Max. Você tá entendendo? Ele colocou para poder alcançar. E outra coisa, quando o Billy Graham fez o ministério dele, ele não tinha essa ferramenta que nós já temos hoje. Era, não tinha, cara. Não tinha essa ferramenta. Entendeu? Então a nossa facilidade de alcançar as pessoas é muito maior. Muito maior. A pergunta que eu tenho é o seguinte para os pastores aí: qual a necessidade de termos, vou usar o seu jargão, uma paróquia física? Se Deus assim quiser, amém, que seja bem-vindo e será muito bem cuidado, porque a seara é dele. Mas se não, Jesus falou que o campo é o mundo, ele disse. Ele falou, roguem ao Pai que ele envie ser feitos para a sua seara. Aí ele vai falar, a seara é o mundo. Então, se a minha paróquia ela é o mundo, eu estou trabalhando na seara que o mestre pediu que eu trabalhasse.
E o meu acesso às pessoas pela rede social, ele é muito melhor, ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido, né? Ele é muito mais abrangente do que uma paróquia física. A pessoa para vir, eu congrego em Timóteo no bairro Olaria. A pessoa para ir para a igreja, a maioria usa carro, Sim. Uber, ônibus. Aqui não, a pessoa pode estar com o celular na palma da mão e sendo abençoada por uma mensagem de vida e paz que tá. É uma ferramenta maravilhosa com essas dificuldades aí dos últimos tempos. Exatamente. Também. As aglomerações foram proibidas. A pandemia está aí. Os templos, graças a Deus, e eu vejo isso como um cuidado e como uma promessa divina para nós, que somos o povo dele. Até que tentaram fechar as igrejas, acabar com os cultos, né? Mas isso não foi oficializado. Foi uma questão de consciência como cidadãos, né? Muitas igrejas estavam escalando aí as pessoas, não sei como é que foi lá, mas muitas pessoas deixaram de ir aos templos também por uma questão óbvia, mas foi uma ferramenta muito importante, porque a obra de Deus ela não para, né, pastor? Verdade. A obra de Deus ela não Não, vai a parar. igreja, eu não sei como foi a sua também, a nossa lá, no tempo que a prefeitura mandou fechar, Lá chegou a mandar fechar as igrejas lá? Fechar mesmo. Fechamos lá, parece que uns 15 dias. Aqui não. Aí depois teve um decreto, o prefeito falou que poderia funcionar com 30% da capacidade. Mas nesse tempo aí que estava fechado, o pastor ia para a igreja e fazia o culto online. Pois entendeu? Ele levava um rapaz pro violão, né, e ele fazia o culto, ele cantava lá os hinos da igreja, fazia uma pregação e liberava o povo. Eu assumi a igreja lá, fiquei 30 dias na direção agora, há uns meses atrás, na pandemia, foi um tempo que fechou também. Aí durante, não foi que fechou, é toque de recolher, né? Teve um toque de recolher, então não podia ter culto, porque a igreja fechava, o toque era 18 horas. Entendi. Né? Então a gente fazia o quê? A gente fazia o culto online. E era uma ferramenta que a igreja teve, né, nesse tempo de pandemia. Ô Enéas, deixa eu te perguntar um negócio, cara. E como é que aconteceu, como é que surgiu essa história de ministério na sua vida? Olha bem, eu sou aquele, igual Jeremias, que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Quando nasci, meu pai já era crente, minha mãe também. E eu tenho assim vagas lembranças da infância. Eu não tenho uma memória muito boa, mas eu lembro de eu pregando a palavra subido numa lata de óleo, que é a lata de 9 litros, eu fazia dela o altar. Bacana, e os meninos ficavam lá ouvindo eu pregar. Então desde menino pirralhinho, a minha adolescência eu passei também pregando na igreja, fui para o seminário, eu fiz seminário, né? Fui em 93, eu assumi a primeira igreja. 93 está longe, né? Olha onde está isso. Poxa. Então fui pastor 1 ano em Rio Espera, 13 anos em Lafayette, Conselho Lafayette, e fui 4 anos em Timóteo, quando aconteceu o divórcio. E aí eu perdi a igreja física. Né? Pois é. Isso aí é um assunto, cara. Inclusive que foi o teor da minha mensagem para o senhor lá, né? O carro-chefe foi esse. Foi esse mesmo. Porque deve ter o quê? Tem uns 10, 15 dias? Mais ou menos isso. Que você postou uma mensagem. Dá para você fazer um briefing aí da mensagem? O lance foi o seguinte, porque o nosso pastor presidente, a Assembleia de Deus, ela funciona que o pastor é vitalício, né? E quando ele fica idoso, ele vai, a gente chama de jubilar. Então certo. O nosso pastor está jubilando, ele está com 80 e poucos anos, está jubilando e vai ter uma eleição. Certo. Então tem 8 pré-candidatos que amanhã vão transformar em 3, porque vai ter uma eleição amanhã e nessa pré-candidatura teve uma comissão lá, a comissão ela julgou que eu não sou recomendado para ser candidato. Embora eles não proibiram eu ser candidato, mas disseram que eu não sou recomendado. Por quê? Primeiro ponto que eles suscitam é que eu sou divorciado. Entendeu? Então eles falam que por eu ser divorciado, eu perco
em relação aos outros que não são. Entendeu? E entendi. E nessa ocasião aí, igual eu te falei no e-mail, na mensagem. Qual que foi o seu sentimento em ouvir isso aí? Ô Marcos, fala você sabe por que eu tô falando isso? Deixa eu só terminar de concluir aqui pro pessoal entender o que eu tô falando. Você contou para nós aqui que a sua história de ministério foi desde o ventre da mãe. Desde o ventre da minha mãe. A sua brincadeira de criança era pregar o evangelho. Era. Nasceu, foi criado, foi preparado, foi forjado para ser pastor. Para ser um pastor. E só nós sabemos o quão nós somos privados de muitas coisas para assumir esse papel na sociedade de ministério. Então, cara, eu me sensibilizei. Essa foi a palavra que eu usei lá. Foi sim. Porque eu vi a minha história naquele texto. Então é por isso que eu fiz assim uma questão imensa. Era pra gente ter tido esse papo na semana passada, de te receber, de te dar um abraço. E assim, cara, eu tô te falando isso aqui com muita sinceridade. O meu abraço, ele é muito honesto e de muito bom grado. Porque aquele que te chamou, meu irmão, ele já te chamou. A Bíblia fala o seguinte, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, você foi um escolhido. Você se abdicou de muitas coisas para estar onde você está. Então isso me sensibilizou bastante. Então é por isso que eu te convidei para te conhecer pessoalmente e para saber de você, porque aquele texto ali é muito raso para que nós possamos entender o sentimento da pessoa Enéas. Talvez não do pastor Enéas, mas da pessoa, porque o cara vê todas as outras pessoas vê o camarada como um pastor, mas o pastor ele não tem um coração, o pastor ele não tem uma alma, o pastor ele não tem uma história, o camarada ele é um pastor. E um pastor sabe o que as pessoas gostam de fazer? Ele é 100% descartável. Essa caneta aqui, ó, acabou a tinta, nós pegamos ela, jogamos fora, compramos outra caneta nova, colocamos aqui de novo para ser usado. Você está compreendendo a minha preocupação em relação ao ministério? Não só ao pastor Enéas, mas em relação ao ministério do Senhor Jesus. Então, cara, eu queria saber de você, assim, com todo o amor, com toda a sinceridade, o que te fez escrever a respeito disso? Qual foi o sentimento que te conduziu a expor essa situação ali para nós? Ô Marcos, olha bem, na realidade já é a segunda vez que eu sofro esse preconceito na igreja, segunda vez. Tão logo aconteceu o divórcio em 2011. Sua esposa era da igreja também? Ela é filha do pastor. Do pastor presidente atual? Do meu pastor. Entendi, cara. Ela é filha do meu pastor. Então, quando ela separou, quando ela pediu o divórcio, no mês de março de 2011, eu era o pastor da igreja local da Olaria, eu era o vice-presidente do pastor, eu era o segundo homem mais importante do estado, porque eu era vice-presidente dele e era vice-presidente da convenção do estado. Certamente você já estava sendo preparado para ser o presidente. Ele me preparou para isso. Óbvio. Ele me botou na faculdade, me tornou advogado, me preparou para isso. Quando ela pediu o divórcio em março, eu procurei ele para contar o que estava acontecendo. Ele falou: olha, você está então de licença durante 6 meses e depois da licença a gente volta a conversar. Uma licença remunerada. Então eu aceitei a licença e fiquei indo na igreja, mas não mais dirigindo o culto, já passou para outro, né? Dirigindo a igreja e tal. Quando foi em agosto, ele me procurou. Certo. E falou: olha, ela não vai voltar para você mesmo, ela já
até marcou o casamento, ela ia casar em outubro do mesmo ano, nós separamos em março, ela casou em outubro do mesmo ano, então não tem mais chance, você está dispensado, igual a caneta, não precisa de você mais não. Eu usei pode, o exemplo aqui, mas foi desse jeito, né? Você pode tocar sua vida para frente. Na época, eu já tinha feito direito, mas certo. não tinha ainda tirado a carteira da ordem, né? Uhum. Então, eu toquei a vida, Deus me deu graça, e acabou que de lá para cá eu fiquei 10 anos sem dirigir igreja local. Foi quando Deus me deu a visão de eu começar a fazer os vídeos na internet. Então eu comecei a fazer. Eu fazia no início 3 vezes por semana um vídeo de 3 minutos. Eu gravava e subia, igual você disse, né? Subia. Hoje eu faço de segunda a sexta-feira, não faço sábado e domingo, e faço de 10 minutos. Uma palavra de 10 minutos. Pessoal, acompanha lá, tá? O Instagram é o quê? Enéas? Enéas Reis. Enéas Reis. Acompanha lá. Na verdade, o que eu faço, Max? Eu gravo ao vivo no Instagram, porque o Instagram me permite salvar o vídeo. Então eu salvo o vídeo, mando ele para o meu canal do YouTube, pr.enéasreis. Bacana. Mando para o Instagram, que é PR também Enéas Reis, um Instagram que é próprio da igreja, só tem vídeos lá. E também mando para o Telegram, para o Minha Paróquia é o Mundo. Que legal, cara. Depois eu quero pegar esse gancho aí com você, porque eu não sei fazer. Eu faço isso. Muito interessante. Para essas 4 redes sociais. Então, todo dia, o pessoal que me segue no Instagram tem lá, o pessoal que me segue no Telegram e também no Facebook. E outra coisa, às vezes, assim, do nada me dá um estalo também. Eu estou no escritório, acabei de almoçar, me dá um estalo. Eu boto o telefone e vou gravar o vídeo. Uma mensagem. Aí eu já gravo no Instagram. Porque como eu tenho muitos seguidores no Instagram, eu gravo nesse Instagram Enéas Reis, que é o meu pessoal, onde eu boto lá minha família, boto pedal. No Instagram não tem um PR não. Não. É só Enéas Reis. Nesse Instagram que eu coloco as lives, tem PR. Por quê? O que eu fiz? Para não misturar, eu tenho um Instagram que é meu pessoal. É o Enéas Reis. Entendi. É o que eu tenho 24 mil seguidores. Que é aquele lá que eu te sigo. É aquele. Eu não sabia do outro. É aquele. Vou seguir lá. Já o PR, ele é só vídeo que eu coloco lá. Entendi. Porque senão o meu pessoal ficaria muito carregado. E tem um do meu escritório, que eu só boto coisas do escritório também, para não misturar as coisas. Entendi. Né? E tal. Então, aí Deus me dá aquele estalo, eu coloco. Tem dia lá que eu estou fazendo um vídeo com 1.000 pessoas me vendo, 2.000 pessoas me vendo. Loucura, um vídeo de 10 minutinhos. E deixa eu te perguntar uma coisa, quantas pessoas cabem lá dentro da igreja, sentadas lá, bonitinho ouvindo? 800 pessoas, na igreja que eu congrego. Você está compreendendo, cara? O que está acontecendo na sua vida? É muito grande o negócio, muito grande. Está acontecendo na sua vida, é algo que Deus, os homens não explicam, cara. E eu espero, Max, eu espero que Deus me dê graça para eu continuar fazendo esse trabalho, sabe? Continuar abençoando as pessoas. Na época da pandemia, eu gravava todo dia à noite, 8 da noite. Eu preparei um estúdio lá em casa, botei um pano preto atrás, e gravava lâmpada. Quero ir lá, pô. Quero ir lá. Todo dia eu gravava. Quero ir lá depois. Gravava todo dia à noite. Aí depois voltou a ter culto, aí eu parei de gravar à noite. Aí voltei a gravar só de manhã. E os cultos são gravados? Os nossos cultos são. É bacana. Todos os cultos são ao vivo. Legal. Quiser deixar o endereço aí também, pode ficar à vontade. Aí o pessoal acompanhar. Eu quero entrar nesse mérito aí também em questão. Nós estamos falando primeiro do ministério, mas depois eu quero que você faça uma análise junto comigo, dentro da sua experiência, que é maior do que a minha. Não, mas. Nós estamos crescendo juntos. Quantos anos o senhor tem de ministério? Não, fala assim, virtual ou normal? Não. Normal desde 93. 93. 93. E eu aprendi uma coisa com meu pai. Meu pai também já está jubilado. Se o cara entra no ministério um ano primeiro que a gente, entrou um ano. Ele tem um ano na sua frente. Tem. E não adianta você chorar e espernear. Não, já tá. Você tá entendendo? Isso é muito sério. É igual a nossa idade. Eu tenho 10 anos na sua frente. Você não me apanha mais nunca. Já era. Já era. Questão, cara. E a vida é isso. A vida é feita de experiências. É disso aí mesmo. De experiências. E uma coisa muito interessante que eu aprendi
e aquilo que foi importante para a sua vida, para as suas experiências, é tudo aquilo que você consegue se lembrar. A sua vida é aquilo que você se lembra. Quantas coisas você viveu que você não lembra mais? Muita coisa. Não fez parte da sua vida. A sua vida é aquilo que você se recorda de ter vivido. São as coisas de relevância, de grande importância para você. Ô Marcos, a minha vida então é o ministério. Pronto. Marcos, eu não consigo me ver fora do ministério, não. É igual aquela canção que a gente canta na igreja, né? Que quem já subiu no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Já era, meu irmão. Não sabe. A minha vida é o ministério. Eu, igual estou te dizendo, né? Atualmente a minha paróquia é o mundo, né? Eu tô na rede social, não tenho uma igreja física, né? Para me pastorear, mas e eu sinto muito bem, muita vontade. Todo dia quando eu abro lá o Facebook, dou bom dia pro pessoal, a gente vai. Sim. Nossa Deus, eu sinto muito bem. E assim, mais uma vez, de coração, sua vinda aqui foi para que você escutasse, cara, e se fortaleça das armaduras do Espírito, sabe? Amém. Meu irmão, continua, cara, continua com fé, porque você não tem, cara, nós não temos noção através desse microfone aqui quem vai ouvir sua mensagem, não. Verdade. Então, problemas ministeriais sempre vão ter, né? E sempre teve. São teve. Pessoas e pessoas sempre tem problema, né? Exato. Aí não tem como fugir. Então, assim, ô Enéas, essa análise, eu compreendi aí o início que você falou, mas a que você atribui essas decisões aí dessas pessoas em que eu já me coloco, que são homens de Deus também? Tá? São homens de Deus, porque toda autoridade é dada por Deus, e se essas pessoas estão com autoridade nas mãos hoje, nós temos que reconhecer que são homens de Deus, mas que são homens. Então, qual foi o seu sentimento? A que você atribui isso? Como é que tá isso, cara? Borbulhando na sua cabeça, no seu coração? Ô Marcos, o que eu penso, rapaz? Eu posso estar enganado, né? Que a gente não é dono da razão, mas dá a impressão que a igreja, ela não se preparou para essas situações. A igreja, vou dizer assim, o ministério, né? O organismo. Como um todo, né? A organização, na verdade, não é o organismo. A organização, igreja, ela não preparou para essas coisas. E a questão que eu suscitei aquele dia foi a questão do divórcio, mas tem outras coisas vindo aí. A questão, por exemplo, da união estável. Certo. Que a lei diz que é legal e a igreja não reconhece uma pessoa com união estável. Sim. A questão nem vou dizer do homossexualismo, mas do assexualismo, porque hoje nós temos aí um grupo de pessoas que defendem que elas são assexuadas, que elas não têm sexo. Qual que é a sua posição? Na minha posição é bíblica, Gênesis. A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea. Deus não criou nenhuma pessoa assexuada, não. Ou ela é macho, assim, né? Ou ela é fêmea. Simples Bíblia, desse jeito. Bíblia, né? Bíblia. Mas tem essas pessoas que estão inserindo na igreja, e a igreja, Marcos, tem que ter uma posição para essas pessoas. Eu estou acompanhando. Eu pensei que era só aqui, lá em Timóteo também está assim. Mesma coisa, mesma coisa. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque igual eu estava dizendo para você, eu tenho 2 meninas que estão na faculdade e elas, embora criadas na igreja, elas são contra a igreja bater, ou a igreja ir contra, por exemplo, o homossexualismo. Sim. E você acha que é só a minha... Mas, cara, porque é o que eu estou te falando, questão de experiência. É porque eu estou bem mais longe do que eu sei de concluir a minha missão como pai. Eu tenho um filho de 10 anos e uma menina de 1 ano e 2 meses. A minha tem 24 e 21, né? Você está entendendo? Então,
É preocupante porque é o seguinte, eles acham normal um casal de... Isso está sendo implantado há décadas, né, Enéas? Claro. Há décadas. A gente não podemos ser inocentes de pensar que esses meninos estão achando isso hoje assim, da cabeça deles. Foi trabalhado, né? Agora, o problema é que essas coisas chegaram na igreja. Você tem na igreja menino que tem a tendência homossexual, meninas que têm. E como a igreja vai lidar com isso? Mandar eles embora? Falar que eles não podem ficar ali? É porque é o seguinte, aí a gente já entra em uma outra seara, né? Existem muitas coisas, não só essa, em que nós não podemos concordar, mas nós temos que amar, nós temos que cuidar. Cuidar. Tratar. E pastorear, você falou no início lá, eu até queria ter uma vez ao mês. Como? Não sei. Eu vivia da igreja, então eu saía todo dia. Tempo integral é outra coisa. Tempo integral. É outra coisa. Ô Max, eu visitava toda a casa. É por isso que eu concordo e que eu defendo, entendeu? Aquela questão do salário do pastor. Ele é integral, cara. Eu visitava todo crente. Então, quer dizer, eu tinha condições de cuidar de todo mundo. Eu sabia como ele estava. Sim. Entendeu? O pastor, ele é um pastor de microfone. Sim. Ele não sabe o nome dos crentes, ele não sabe o nome das pessoas, não sabe onde elas moram, não sabe o problema que elas têm. Como é que vai ajudar essas pessoas? É complicado. Entendeu? E a igreja, ela recebe todos os dias essas pessoas, inclusive o divorciado. Sim. Entendeu? O divórcio hoje E nós como igreja, né? Como é que nós vamos fazer, cara? Se isso é uma realidade, só mandar o cara embora? Pois é. Não podemos. Uma outra coisa também que eu fico chateado porque eu, como advogado, né? Eu acho não. A lei, a igreja, ela é sem lógica. Eu sou pastor, nunca me tomaram a credencial, né? E por que eu não posso ser pastor presidente? Fica a pergunta. Eu sou aí, pastor, tenho credencial, porque eu não posso ser pastor de uma igreja física? Então por que não me tomaram a credencial quando eu divorciei? Eu tenho uma resposta, de forma espiritual falando. Porque o óleo, quando é derramado, derramou, já era. Você tá entendendo? Então essa aí é a minha grande preocupação, sabe por quê? Eu comentei com você mais cedo. Às vezes o cara ele nasce pro ministério, ele tem uma vida no ministério, ele produz frutos maravilhosos, décadas de frutos maravilhosos, ensinando, se doise por uma questão fonética aqui, quando existe um deslize na vida da pessoa, que eu não estou me referindo ao seu conteúdo, ao seu exemplo, estou falando de um deslize como homem, como ser humano, a comunidade, a igreja, todo mundo julga aquele camarada naquele
erro, naquele problema, e tudo aquilo que foi construído vai pro lixo. Exatamente. Pro lixo. Rapaz, isso traz cicatrizes profundas, meu irmão, na vida da pessoa. Porque o pastor é uma pessoa, cara. É uma pessoa, você tem um sentimento, você vive, você tem uma família, você tem filhos, igual você disse, eu tenho filhos, nós temos uma vida, nós temos uma família, e aí, cara? E é uma situação preocupante, o Pode Marcos. falando aí que eu vou voltar. Não sei se você lembra que há um tempo atrás falavam muito de suicídio de pastores, né? Pastores que pela pressão do ministério, o cara, aqui mesmo em Patinga teve um caso, né? Teve. E tal. Então, o pastor é uma pessoa que tem que ser tratada. E é um cara que todas as ovelhas desse camarada que tinha um convívio com ele, só elogios, cara. Só elogios. Mas a pressão. Mas por quê? E sempre enxerguei isso, e é isso que acontece. Os membros das igrejas, as pessoas da comunidade enxergam o pastor, enxergam o padre, enxergam o líder espiritual como um herói, cara. O super-homem. Poxa vida, meu irmão. Exatamente. Você tem que ser o cara, você tem que ser o cara ideal. Se não for o cara ideal, você não é mais o cara. Você tá entendendo? Você não tem mais nada para passar para ninguém, não. E a vida não é assim, cara. Não. A vida não é assim. O próprio Jesus, ele não se preocupava com o homossexualismo, ele não se preocupava com um divorciado, com uma prostituta. Eu tenho um texto assim cravado no meu coração, cara. É aquele texto em que Jesus se aproxima de uma mulher no poço. No poço. Muito linda aquela história. Fala pro pessoal aí. Muito linda, né? Como é que é essa história aí? Porque ele... Quantos maridos aquela mulher tinha, cara? Vai, fala aí. A história é o seguinte, Jesus está passando por Samaria e havia uma briga, né, histórica entre judeu e samaritano. Eles gostavam de comer com pecadores.
Aham. Falei, ele come com pecadores, esse cara tá por fora. Cara doidão, né? Então Jesus tinha essa caída para as pessoas que eram marginalizadas. Exatamente. Ele tinha essa tendência, né? Mas o que é pregado nas igrejas, cara? Que nós somos seguidores de quem? De Jesus. Por que então que nós não temos que fazer aquilo que Jesus fazia? Nós temos que muitas vezes fazer aquilo que os fariseus faziam. Exatamente. Nós somos mais fariseus do que... Você está entendendo? Essa aí é a minha briga. Essa é a minha briga aqui nesse canal, na internet, nas minhas mensagens. Rapaz, nós precisamos decidir, nós somos seguidores de quem? Nós somos seguidores dos costumes? Ou nós somos seguidores dos ensinamentos de Jesus? Jesus era um cara que não tinha preconceito, rapaz, com ninguém. Ele chegava e pregava o amor, ele pregava a vida eterna, ele pregava aquilo que a pessoa precisava ouvir. Ele pregava a respeito de mudança. Agora, se o camarada vai querer mudar ou não vai, já são outros problemas. Na realidade, o pastor Marcos, é o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, mas se acontece isso na vida da pessoa, nós devemos respeitar, porque, rapaz, é um dito popular também. No meio de marido e mulher, ninguém mete a colher, ninguém sabe o que acontece ali dentro da casa do cara, rapaz. E o divórcio, o pastor, ele é mais caro do que o casamento. Eu sou advogado. Nossa, é lógico. E fala você, se tem hora que você ganha dinheiro, é com o divórcio. Eu fiz um divórcio ano passado. É só o Fábio Júnior que dá conta. Só. Tá doido, né, cara? Rapaz, quanto mais patrimônio o casal tem, mais caro fica o divórcio dele. Então, divorciar é caro, mas é necessário. É um acidente que aconteceu, como você vai fazer? E outra coisa, não sei se você tem acompanhado, pastor, os números de divórcio na pandemia, eles aumentaram de forma gritante. Convívio maior dentro de casa, gritante. Problema demais. Pois é. Então, e o divórcio chegou na igreja. Chegou na igreja. Há muito tempo, né? Isso aí não é de hoje. Mas a quem que nós vamos recriminar isso aí?
Na verdade, é o seguinte, eu acredito, eu penso assim, se algum dia eu voltar a ser pastor de igreja física, que eu não sei se vai acontecer, se eu voltar, pastor, eu quero ter um ministério na igreja, eu gosto de ter um ministério com... É muito bacana pela maturidade. Tanto de vivência como espiritual que o senhor tem, para colocar isso de uma forma tão leve, de uma forma tão tranquila de se entender, né? A mensagem, pessoal, eu vou resumir, talvez você não entendeu, talvez você está pegando agora, é que a igreja do Senhor Jesus está precisando viver mais o amor do evangelho que nós pregamos. Exatamente. Tá? E para a gente finalizar aqui, eu quero saber a opinião do senhor em relação a uma outra problemática, que essas atitudes dentro da igreja desencadeiam várias situações. Estamos falando aqui a situação dos líderes, ou do líder. Mas eu tenho observado nas últimas décadas, em relação ao número de pessoas, aí eu vou chamar, posteriormente eu quero falar a respeito desse chamado, desse rebanho, em relação ao que nós... Um outro problema ainda que eu atribuo a esses desigrejados.
Que aí, para mim, é o mais grave. É que as pessoas, elas têm encontrado na igreja superficialidade. Entendeu? Ela vai para a igreja onde as pessoas observam que ela veste, a pessoa está ali para poder falar da vida dela. Isso não acontece lá em Timóteo, não acontece? Então a pessoa. Eu pensei que era só aqui, ué. É isso. A pessoa vê, então, pastor, que a igreja não é aquele ambiente que ele pensava que era, não. Eita. Então ele vai fugir da igreja. Porque ele foi para ali para receber apoio, para receber fortaleza, para receber uma palavra de bênção. Chega lá, ele vai ter. Você chega lá, o cara te chama de irmão. Mas as atitudes não são de irmão. Não são de irmão. E aí? Não é motivo da pessoa fugir da igreja? Eu seria muito pretensioso de chegar a essa conclusão? Não, sim, de jeito nenhum. Que hoje está sendo pregado para a pessoa um negócio que não existe? Que não existe. Um evangelho que a pessoa não vive. Estou sendo muito pretensioso? Tá, não. É isso mesmo. Isso mesmo. Rapaz, quando você prega o evangelho do Senhor Jesus é maravilhoso. O cara fala assim, meu Deus, eu quero isso aí, cara. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o cara sedento, o cara não precisa disso aí, o cara vai. Quando ele chega lá, fala assim, não, mas esse cara falou mentira para mim, ué. Tudo ao contrário. De ouvir a sua opinião. Porque a intenção aqui é fazer, pessoal, é fazer você pensar. É, exatamente. Fomentar o pessoal, né? É, exato. Fazer eles têm que pensar nessa mensagem que está sendo dita aqui. Pandemia veio. Cultos online. Certo? Uhum. O senhor falou para mim lá na igreja foi a mesma coisa. O pastor ia para lá com o músico, o 2 faz o culto, manda as canções lá. O irmão tá lá na igreja dele ouvindo a mensagem. Quero saber se está acontecendo isso aqui, o Silente Mó também. Uhum. Acabou a pandemia, os irmãos podem voltar para a igreja. Ninguém está voltando para a igreja. O que está acontecendo? Olha bem, falar com você, pastor, eu acredito o seguinte, a gente estava comentando quando eu subi aqui, né? Que esse vírus, embora a gente nem sabe de onde veio, né? Tem essas discussões de onde veio,
mas eu acredito que tem muito a mão do adversário para poder enfraquecer as igrejas. A primeira pergunta, antes dessa análise aí, tem acontecido isso lá também? Tem. Dos últimos tempos. E quando nós entramos nessa seara da escatologia, existem várias vertentes que não é o que eu quero discutir aqui, mas é a respeito de uma coisa que esse Jesus nos deixou nessa ocasião, onde falava desses tempos de princípios das dores, chamado princípio das dores, onde é citado lá vários acontecimentos que estão sendo atuais na nossa geração. Nós estamos vivendo isso aí. Jesus falou a respeito do esfriamento espiritual. E certo discípulo, uma vez, passando perto do templo, Jesus falando que, olha, tá vendo esse templo aqui? Vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E aconteceu. E esse mesmo discípulo perguntou, mas Jesus, no seu reino lá vai ser muitas as pessoas que vão herdar o reino dos céus? E Jesus falou assim, está muito enganado. O amor das pessoas vão se esfriar e são pouquíssimas as pessoas que vão entender o verdadeiro evangelho. E tem muita gente, pastor, atribuindo essa problemática em que eu coloquei das pessoas não estarem retornando. O mecanismo que nós temos para poder aquecer a igreja é a oração. Sim.
que não cabia crente na igreja. Eu lembro que a minha mãe levava colchão e colocava pra gente dormir. Meu irmão era desse jeito. Pra dormir, minha mãe fazia isso com ele. Mas ela ia para oração. Me veio aqui Ia para oração. O culto de oração, ele era um dos cultos mais frequentados na igreja. E hoje? Na igreja lá, pastor, que dá 5 pessoas, uma igreja de 800 membros, dá 5 pessoas. Então, como essa igreja vai ser uma igreja quente? A base da igreja é a oração. Como vai ser uma igreja? Então, eu presumo, você está totalmente certo, que as pessoas que não vão, ou elas estão muito ocupadas, ou elas estão muito frias. Pois é, mas sabe por que eu atribuo ao esfriamento? Pegando um gancho do Senhor. As pessoas estão tendo tempo para tudo. Mas não tem tempo para a igreja. Não tem tempo para Deus. Você está entendendo? Tô entendendo. Encontrei com o irmão da igreja há pouco tempo. Falei, meu irmão, sumiu, pastor, tá, pandemia, sabe como é que é? Eu não posso ir. Eu falei assim, tá, mas como é que tá, irmã? Não, tudo bem. Aí, como é que o senhor tá? Não, eu tô tomando conta de uma obra aqui. Tem tantos pedreiros trabalhando, eu tô ficando o dia inteiro lá e tô trabalhando. Então, se eu fosse, mas... E lá no pé, qual? Ser tu uma bênção. Amém. Não é isso aí? Amém. Isso aí. Pastor. Enéas, rapaz, que prazer te receber, tá? Foram profundas as palavras, as experiências. Amém. E eu guardo no meu coração, a partir de hoje, uma palavra que o Senhor colocou e que eu guardo de verdade. Vai ser um legado que vai ficar aí. Amém. Para gerações. Daqui uns anos você vai ver. As pessoas vão estar comentando, não, é assim vai fazer. Então, assim, quero te agradecer demais, porque no meio dessa correria que é a vida de todos nós, o
o Senhor me dá esse privilégio de tirar esse tempo e investir esse tempo no reino, porque isso aqui não é para mim, é para o reino. Amém. Que Deus possa te abençoar lá. Amém. E nós temos certeza que esse problema aqui foi exposto, em que gerou a curiosidade de te conhecer pessoalmente, já está nas mãos do Todo-Poderoso. E quero profetizar para você que Deus tem algo de melhor para todos nós. Amém. Amém, pastor. Ô Marcos, você está de parabéns, rapaz. Parabéns mesmo, viu? É uma ideia que surgiu.